Olá, eu sou a Lúcia Almeida e começa agora mais um Vida em Sintonia, uma conversa por um mundo melhor. Olha só, a gente acredita muito que de conversa em conversa, de reflexão em reflexão, a gente contribui para um mundo mais humano, mais cheio de amor. É sobre o amor que nós vamos falar hoje. O amor na profissão, o amor à vida, o auto-amor, o autocuidado. E para isso nós convidamos uma pessoa muito especial, né? Aqui nós só trazemos pessoas especiais com conteúdos importantes e relevantes para que a gente tenha insights e a gente realmente consiga dar passos a partir das nossas conversas aqui. Estou com a Carol Ibanez, psicóloga, consultora e diretora de vendas Mary Kay. Mãe do Mig e do Caio, esposa do Matheus e apaixonada por mentes. É isso? Exatamente. Bem-vinda, tudo bem? Lu, tudo certo. Muito feliz de estar aqui. Obrigada, viu? Vamos falar de tudo isso, né, Carol? Sim. Família, mente. Autocuidado. Autoestima. Beleza. Autoestima. Carol, vamos começar, né? Vamos começar entendendo quem é a Carol, essa apaixonada por mente. Sempre foi? Sim. Eu sempre gostei de entender as pessoas. Meus pais são da área de exatas, então meu pai é da análise de sistemas, programador. Minha mãe mente também. De computador. É. Totalmente diferente, né? E eu, desde pequena, gostei muito de entender as pessoas. Então, por conta disso, inclusive, resolvi cursar psicologia. Sou apaixonada por tudo que envolve pessoas, subjetividade, como que a gente consegue ser mais feliz, como que a gente eleva o nosso bem-estar. E por conta de algumas situações da minha vida, eu tive que deixar de atuar com a psicologia, mas eu continuo apaixonada por entender a mente humana. Hoje eu lidero um time de mulheres poderosas, trabalho com beleza. E uma das minhas maiores alegrias é poder liderar elas, entendê-las e desenvolvê-las para que elas tenham bastante resultado nas vendas. Resultados em todos os sentidos, né? Já vamos falar mais sobre isso, porque eu acho isso incrível. Liderar uma equipe como você lidera é para quem tem muito potencial, né? Porque é um desafio diário. É uma extensão, porque você lidera uma mulher que vai liderar a casa, que vai liderar a sua carreira, vai se desdobrando, né, Carol? Sim. Mas eu queria que você falasse mais sobre a psicologia, que é uma área apaixonante, né? Que eu acho que para quem trabalha com mente, como você falou, com desenvolvimento humano, é a base de tudo. Sim. Psicologia, na verdade, deveria ser uma matéria do obrigatória. ensino médio. Obrigatória. Eu acho que todo mundo tinha que fazer psicologia. Sim. Fazer terapia. Todo Sim. mundo. Terapia é super importante porque gera esse autoconhecimento e a gente deveria realmente estudar um pouco mais sobre a mente. Desenvolvimento de crianças para quem é pai. A gente entender como se dá esse desenvolvimento para quem é pai, para quem é mãe. E como um todo, né? Entender como que as pessoas pensam e conseguir lidar melhor com os próprios processos. Eu vejo que tem muitas pessoas, eu lido muito com mulheres, então vejo que tem muitas mulheres que às vezes passam por algumas situações e elas não têm algumas ferramentas para conseguir lidar com aquilo. E que tá tudo ali. Sim. Existe ferramenta para que ela precisa de um conhecimento e se ela acessar esse conhecimento, ela consegue lidar melhor com todas aquelas situações que ela passa na vida dela. Né? Então, situações de sofrimento, situações de desafios, todo mundo passa. E como que a gente lida com isso? Então, existe ferramenta, existe conhecimento, existe uma ciência de como que a gente pode transpor todos esses desafios, de como a gente pode passar de uma forma um pouco mais saudável, um pouco mais leve por todos esses desafios. E para além de todos os desafios e todo o sofrimento que é inerente à vida de todo mundo, existe também aquilo que a gente pode trazer para a nossa vida. Minha vida já está boa, mas eu posso acessar um conhecimento para que ela fique ainda melhor. Sensacional. Tem uma frase que eu ouvi uma vez: não permita que o bom te afaste do excelente. Então, eu não também corra o risco de se acostumar com o bom. E acaba sendo daí uma vida medíocre, né? É. Eu acredito que tem coisas que a gente pode refletir sobre a nossa vida e tem coisas que a gente pode acessar para que ela seja ainda melhor, né? Eu acredito de verdade nisso, que a gente pode ser ainda mais feliz, teus olhos brilham quando você fala disso. Dá para sentir a tua energia, assim, quando você fala dessa paixão por esse desenvolvimento, né, Carol? Você chegou a atuar como psicóloga? Bem pouco tempo, Lu. Pouco tempo. Eu trabalhei como analista de RH e
O ano de 2013, quando eu fui promovida, né? Eu era estagiária e comecei a atuar como analista de RH. Na verdade, foi um ano em que tudo aconteceu. Tudo de importante que você pode imaginar, assim, que pode acontecer na vida de uma mulher, a não ser a morte, aconteceu comigo em 2013. Eu comecei o ano sendo promovida, né? Então, aquele período, assim, de formatura, na verdade, antes, promoção. Logo depois, casei, engravidei. E no mesmo ano, o meu filho nasceu. Eu estava grávida de gêmeos na época. E os dois nasceram com 6 meses de gestação. Então, foi um período de muitos desafios, mas também um período onde Deus nos carregou no colo, sabe? Muita gente rezou pela gente. A gente teve um momento ali de realmente muita união da família. Me emocionei agora. Tá tudo bem. Toma uma aguinha, Carol. Toma uma aguinha, tá tudo certo. O meu filho mais velho, que é o Miguel, hoje tem perfeita saúde, Lu. Ele nasceu com menos de 1 quilo e hoje é um menino abençoado, inteligentíssimo. E o meu filho Emanuel, que nasceu na época, viveu 1 dia e meio. Então, eu também tive que lidar com isso. E logo depois fui demitida também. Uau. De acordo com a empresa, por conta do nascimento do Miguel, né? Então, como ele tinha passado por bastante tempo na UTI, tinha a imunidade bastante fragilizada, eu tive que me dedicar aos cuidados com ele. Então, por isso eu falo que foi um ano muito intenso, onde muita coisa aconteceu. E aí eu fico pensando, quero abrir um parênteses aqui, Carol, e quero que você continue, porque aí a certeza de que tudo nessa vida passa, né? As coisas boas. Olha, vocês vinham num momento ali de realização, de conquistas, e de repente uma reviravolta, muda tudo. Sim. É muito importante a gente ter consciência disso. Tanto aquilo que é bom que a gente vive... Passa. E aí tem que... Isso é pra gente aprender assim, olha, sim, valorize o seu momento. Não fique esperando que vai acontecer algo de ruim, não é isso. Mas viva, né, Carol? Acho que essa é a palavra, viver. Com intensidade, aqueles momentos bons. Quando vira um momento de desafio, de sofrimento, entender que vai passar. Vai passar. Assim como os bons passam, os ruins e os difíceis, os não tão bons, né? Vão passar também. Eu gosto muito de falar, Lu, que tudo aquilo que está no nosso controle, a gente faz. Ai, que fato, Aquilo que não está no nosso controle, a gente entrega e confia. Porque tem gente que entrega... Dá um pouquinho entrega mais ou menos, sabe? Assim, Deus me ajuda a cuidar disso. Mas daí lá tá a pessoa fazendo a mesma oração várias vezes, porque no fundo... Ela não confia. Ela não confia. Na época que os meninos estavam na UTI e logo depois só o Miguel, na época que eles nasceram, meu marido tinha acabado de ser demitido, Lu. Além de tudo que aconteceu comigo, ainda teve a demissão dele. Essa questão com ele. E ele conseguiu um trabalho que pagava 3 vezes menos, se eu não me engano, do que o salário que ele tinha. Então, pensa, recém-casado, a renda ali dele era super importante para a nossa família. Com a questão de doença no meio. Sim. Graças a Deus, o plano... Deus conduziu tudo também, assim, para que na época eu estivesse com um plano, que a gente fosse bem assistido. Tinha sido promovida, como eu falei, pensa a loucura. Então, tá vendo? Deus já preparou antes. Junto já tinha o plano de saúde, né? Mas ele passou a receber 3 vezes menos. Na época, a gente se pegou se perguntando assim, nossa, e agora? Como é que a gente vai fazer? E aquela preocupação, e né? Enquanto casal, vocês se fortaleceram nesse momento? Porque às vezes, num momento tão difícil, tem uma certa tendência, né? Se o casal está enfraquecido... Nesse momento piora, de vocês não? Não, a gente passou por tudo isso juntos. E acredito que ter passado por isso... Fortaleceu ainda mais. Hoje permite com que, às vezes, por conta de alguma discordância que a gente tem, eu pare e pense, nossa, mas a gente já passou por tanta coisa. Será que isso não é tão nada? Importante? Mas sabe que quando ele foi... demitido, a gente se pegou se perguntando como que a gente ia fazer. Logo depois ele conseguiu um trabalho que pagava muito menos do que ele estava acostumado, do que a gente estava acostumado. A gente também se questionou. E só depois de um tempo, depois que passou um tempo, a gente percebeu que esse trabalho que ele tinha conseguido, que ele ficou pouco tempo, inclusive, praticamente só o período ali de UTI, né, do Miguel,
era do lado do hospital. E por conta dessa proximidade com o hospital, permitia que ele visitasse o Miguel. E na época a gente não se deu conta, sabe? Que era uma das coisas boas. Em alguns momentos ali no meio do furacão, no meio do que a gente está passando, a gente não percebe essa mão de Deus, esse conduzir. Mas depois que passa, a gente para pensar, nossa... Então, nesse sentido, confiar também. Aquilo que parecia ser algo muito ruim, porque ele estava recebendo um salário mais baixo do que estava acostumado, na verdade, foi muito bom, porque permitiu ele estar perto do hospital e conseguir visitar o Miguel. Então, confiar, assim. Se algo acontece e algo que não está no teu controle... Confia. Confia. Porque, às vezes, é algo bom no final das contas. Reviravolta na vida, total. Reviravolta na vida. Reviravolta, porque não pude voltar para minha área. Fiquei cuidando do Miguel. E um tempo depois, como que começou o empreendedorismo na área da beleza? Uma amiga ficou sabendo da minha história e me ligou. E ela falou, Carol, você pode agora ser consultora da Mary Kay. E eu pensei, muito decidida, assim que ela me fez o convite. Não. Tá louca, tá maluca. Não é pra mim esse negócio. Eu não vou fazer isso. Cursei psicologia, gente, estudei 5 anos. Vou vender batom, nem pensar. Falei pra ela, olha, eu não levo jeito pra vendas, esqueça, não sou comercial. E além disso, Mary Kay é caro, ninguém vai comprar. Sério? Mas ela conversou comigo, falou dos benefícios, foi até a minha casa, apresentou os produtos, eu gostei muito da qualidade. E a minha história começou ali. Isso em que ano daí foi? 2014. 2014, um ano depois de tudo isso de tudo. Você já estava mais calma, mais centrada com a vida. Estava cuidando do pequeno. Sim. Estava cuidando dele e um pouco nessa necessidade de me sentir mais útil, de contribuir não só com a minha família, sabe? Mas com você mesma, né, Carol? E aí, você ter cursado psicologia, você ter esse entendimento, te ajudou nesse período difícil? Com certeza, né? Sim. De ter mais estabilidade emocional, conduzir? Sim. 2 coisas ajudam. O conhecimento de tudo que a gente aprende na faculdade, ou até dos livros, né? Eu preciso cursar uma faculdade de psicologia? Não, às vezes o conhecimento de um livro, ou até o conhecimento da terapia, quando a gente faz, né? O autoconhecimento. E a segunda coisa, na minha opinião, é a fé. É a gente conseguir ter essa espiritualidade, assim, fortalecida, porque tem alguns momentos que isso faz toda a diferença também. Não, eu acho que sempre, Carol, eu acho que em todos os momentos. Porque o que eu tenho experimentado muito, né? E percebo muito isso nas mulheres e nos homens também, mas principalmente nas mulheres. O primeiro pilar nosso precisa ser Deus. Porque na hora de uma... né, como você passou ali nas dificuldades, você precisa dessa força interior. Você precisa confiar, como você falou, né? A gente precisa confiar. Nos momentos bons, a hora que a gente está bem, celebrando, se a gente não tem essa espiritualidade, a gente se perde. E em algum momento a gente volta para casa e vai se sentir sozinha. Vai bater um vazio, ainda que você tenha uma família junto. Não é assim que acontece com muitos artistas, com muitas pessoas. As pessoas têm todo o sucesso do mundo financeiro, em todos os sentidos, em todos os aspectos, mas volta para casa, dá uma solidão. Falta espiritualidade, falta esse Deus. Acredito que sim. Até porque quando a gente tem uma espiritualidade fortalecida, a gente consegue entender um pouco mais sobre o amor. Para mim, o amor na forma mais pura e verdadeira é o amor que Deus tem pela gente. E sem esse relacionamento com Deus, essa visão de amor, essa vivência de amor, talvez ela fique um pouco mais enfraquecida. Eu acho que essa é a palavra, enfraquecida mesmo. E o auto-amor, né? Que é uma consequência desse amor de Deus. Eu entendo o amor de Deus e daí eu passo a me amar, porque eu já sou amada. Sim. É lindo. Tem uma e aí eu me cuido. E aí eu me cuido. Sim. Tem uma coisa sobre isso que você falou, sobre esse auto-amor. Eu vejo que muitas mulheres, até pessoas da minha equipe, têm um pouco de receio desse julgamento das pessoas.
É fácil perceber isso quando a gente fala, por exemplo, de redes sociais. Então, as pessoas falam, não, eu não apareço nas redes sociais, eu não gravo vídeo, eu travo. Por que essa trava? Porque ali ela tá muito exposta. Qualquer pessoa pode ver o vídeo que essa mulher gravou e criticar. Então, esse medo do julgamento, né? E como a gente acaba, inclusive, mudando a visão que a gente tem da gente mesmo por conta do que as pessoas falam. Então, alguém fala que você foi isso ou aquilo e você... Puxa, é verdade. E daí as pessoas parece que entram num processo assim de gostar menos de si, sabe? Eu aprendi uma frase uma vez que me ajudou muito nessa autenticidade e ela tem a ver com esse amor de Deus também, no final das contas. A frase é a seguinte, Lu: o que os outros pensam de você é só o que eles pensam. Então, eu que tinha muito medo do julgamento, aprendi a entrar num lugar Você tinha, sério? Você faz uns vídeos ótimos. Hoje em dia. Está fazendo, pelo menos. Hoje em dia. Não era assim, Carol? Não. Sério, você era uma dessas pessoas que travava? Sim, travava, excluía vídeo depois de publicar. Já fiz isso também. Porque eu pensava, ficou horrível. Mas depois que eu comecei a pensar nessa frase, não só na rede social, mas nas reuniões que eu tava, nos encontros. Quando eu encontrava uma mulher, por exemplo, que eu admirava muito, eu não falava com ela. Porque eu colocava algumas pessoas como acima se fossem de você. Superiores, sim. E com o tempo eu passei a entender do meu valor. Coloquei essa frase pra mim de verdade, Lu. Eu pisava nos lugares, o que as pessoas pensam sobre mim é só o que elas pensam. E eu conseguia, então, me sentir mais livre pra me expressar. Por que isso, na minha opinião, tem relação com o amor que Deus tem pela gente? Porque, no final das contas, o único que sabe sobre a verdade da nossa identidade é Deus. Então, as pessoas podem dizer várias coisas de ti, elas podem te julgar, elas podem te criticar. Às vezes, a crítica dela está mais ligada com o que ela tem dentro dela do que com, necessariamente... Sim, na maioria das vezes, né? Você sabe que hoje eu ouvi algo muito parecido com isso que você está falando. Doutora Ana Beatriz, que eu sou fãzaça, assim, né? Psiquiátrica. Nossa, Psiquiatra. Corta esse psiquiatra. Não conheço ela. Fantástica, você precisa. Ó. Carol, eu ouvi algo parecido com isso que você está falando, hoje, inclusive. Doutora Ana Beatriz. E ela fala disso. Ela fala sobre como ela lidou com estas questões de pessoas que começaram a criticá-la, quando as pessoas fazem algum comentário em relação a ela. Fala, olha, isso é problema delas, exatamente isso. Então, você pode ouvir o que as pessoas vão falar sobre você, alguma crítica, algum comentário, e nas redes sociais a gente corre esse risco mesmo, né? Sim. O que você não pode é você se criticar. É você se desrespeitar. É exatamente isso. A gente tem um olhar de admiração pra gente mesma. O pessoal pode falar, olha, você tá feia naquela foto. Não, eu não me acho feia. É o teu olhar. Né? Sim. Os olhos veem daquilo que o coração tá cheio, dizem. E aí vamos falar dessa beleza toda que você espalha pelo mundo. Você se encontrou daí, né? A partir desse momento que você... E aí tem uma coisa bacana, né, Carol? Se permitir a experiência. Isso. Ouvir o que o outro tem para dizer. Se permitir, entender que às vezes a gente diz um não para um determinado projeto. Mas você nem sabe. Às vezes o não que a gente diz é por conta... No meu entendimento hoje, o não que eu disse naquele momento, muito decidido para esse novo projeto, era porque eu não acreditava em mim. Eu falava era porque Mary Kay era caro, porque eu não sabia vender, mas no final das contas era porque eu não acreditava em mim. E sabe que um dos maiores ganhos, inclusive, empreendendo com a Mary Kay, foi justamente passar a acreditar mais em mim. Então, fortalecer essa autoconfiança. Agora, sobre o que você perguntou, logo de cara você se encontrou? Não. Eu vou, mas com uma mãozinha aqui, um pezinho ali, mais ou menos assim. Alguns produtinhos aqui. É um processo. Na verdade, a Mary Kay é muito lucrativa, né? Tem produtos muito desejados, então a gente consegue ter resultado logo no começo. Eu fiz 2 encontros de beleza, a gente faz um momento entre as mulheres, é super gostoso. E nesses 2 encontros eu já tive um lucro de R$500 e poucos. Então, eu pensei, nossa,
dá certo. Opa! Porque nesses 2 encontros ali, 1 hora para cada um, talvez um pouco mais, considerando o deslocamento, agendamento e tudo mais, mas já consegui ter uma boa lucratividade. Então, a gente consegue ter resultado rápido. Mas a minha visão era voltar para psicologia. Entendi. Então, eu ia ficar um tempo. Depois que eu vi o resultado, eu gostei, né? Me empolguei com o resultado. Então, ia permanecer um tempo e depois eu voltaria a atuar como psicóloga. Mas acho que a gente começa a primeiro fazer bem feito, né? Então, se propor a fazer bem feito aquilo que a gente faz. E depois de fazer bem feito, a gente começa a enxergar o sentido. Qualquer pessoa, não importa a área que ela trabalhe, se ela pensar sobre o sentido que aquilo tem, por exemplo, um gari. O gari, ele limpa a rua. E ele é muito importante para a cidade, porque imagina uma cidade toda suja. Então, ele começa a pensar no sentido, no quanto que ele impacta a vida das pessoas fazendo aquilo que ele faz. E aquilo ganha muito mais força. Então, o trabalho, ele fica muito mais prazeroso. Acho que foi um pouco isso que aconteceu comigo. Eu comecei a pensar no sentido. Comecei a pensar, o que eu faço por essas mulheres? Que diferença faz eu ir na casa dela e levar os produtos de pele e daí acontecer, como aconteceu em determinado momento, de uma mulher olhar no espelho e falar, nossa, essa sou eu. Uau! Sabe, uma mulher que estava abandonada, uma mulher que estava sem olhar para ela mesma e ela conseguiu olhar no espelho. Até uma coisa que eu gosto de perguntar para as mulheres, quantos espelhos tem na sua casa? Sou fã dos espelhos, né? Você sabe. E tá certo, a gente tem que ser fã do espelho. Sim. Ter muitos espelhos da nossa casa, a gente se olhar, se admirar, falar, nossa, que mulher linda. Porque, Carol, tem uma coisa que parece que é óbvia se olhar no espelho, mas não é. Não é. Tem gente que não se olha no espelho. Você sabe que eu tenho uma palestra que se chama Seu Espelho é Você. E eu me lembro que em uma determinada ocasião eu fiz essa palestra e dependendo de onde eu faço, eu consigo fazer uma dinâmica com espelhos. E neste lugar eu fiz uma dinâmica com o espelho e uma mulher, quando ela se olhou no espelho, essa mulher chorava tanto. Mas chorava tanto que eu comecei a ficar preocupada. Tipo, fiz errado, sabe? Acho que não foi legal. Quando ela conseguiu respirar e falar, ela falou, olha, fazia 5 anos que eu não me olhava no espelho. Gente, como assim? Ela teve câncer e aí ela perdeu todo o cabelo. E desde que ela foi curada e começou a recuperar o cabelo, ela nunca mais se olhou no espelho. E neste momento, era um momento surpresa, então ela não sabia o que estava dentro de uma caixa. Abriu a caixa. Então foi muito impactante. Nossa. E aí eu passei a perceber que as mulheres, isso que pra gente é muito comum, não é para muita gente. E eu tive outras situações também com clientes, né, de consultoria de imagem, de mentoria, que no processo eu praticamente obriguei, vai ter que comprar um espelho. A pessoa não tinha um espelho dentro de casa, de corpo inteiro, sabe? Proposital. Então, se olhar no espelho é algo bem profundo. Não é assim, se olha no espelho. Não, mas é de verdade, precisa se olhar mesmo. E a gente começa a perceber como que a gente se olha, né? Porque tem aquela olhada rápida, assim, tipo, passei na frente do espelho, ok. Tem aquela olhada prestando atenção, e daí o que vem à mente depois que você presta atenção? Muitas mulheres se pegam, talvez, se criticando. Eu muitas vezes olhei no espelho e me peguei fazendo já críticas, apontando, tem esse defeito. Então, se permitir olhar no espelho sem esse julgamento, depois de prestar atenção. Com autocompaixão, né? Sim, com autocompaixão, exatamente. A beleza, ela tem um pouco da subjetividade, né? Ela tem um pouco desse nosso olhar. E tem uma frase que eu uso muito, Carol, que se chama, eu só vou cuidar daquilo que eu amo e eu só vou amar aquilo que eu conheço. Para eu amar o corpo que eu tenho, eu preciso conhecer esse corpo. Sim. Cada partezinha dele. Seja homem, seja mulher, você precisa conhecer o seu corpo. Sim. Porque senão como é que eu vou cuidar? Né? Arrasou. Você me impactou numa frase que você falou uma vez. A gente estava numa palestra lá quando a gente se encontrou numa das empresas que a gente atuou. E você falou que 99% das mulheres têm questões com o próprio corpo. E eu fiquei muito pensativa depois sobre isso. Porque é importante nesse processo de auto-amor, nesse processo de autocuidado, a gente conseguir, primeiro, se conhecer, acho que isso que você falou, e depois contemplar quem a gente é, assim, admirar quem a gente é. Não significa que, não tenho nada para melhorar. Não, pelo contrário, né? A gente, a gente vai ser mulher
a vida inteira. E mulher é mulher. E a gente sempre vai querer melhorar. Mas é consequência desse auto-amor. Sim. Não é, Carol? Porque Sim. senão eu vou ficar comprando seus produtos. Se eu não me amo verdadeiramente, eu vou ficar comprando seus produtos. Assim, e aí você como psicóloga, é óbvio que você vai falar melhor do que eu sobre isso. Mas quando eu estou com a minha autoestima abalada, é uma coisa, né? Por alguma questão, e eu acho que é tão normal. E aí um produto externo vai me ajudar muito nesse processo de autoestima. Daí é o externo modificando o interno, tá certa? Sim. Eu tô dando uma mãozinha. Mas quando eu não me amo, eu posso comprar todos os produtos da Mary Kay que vai vencer na minha gaveta. Sim. E não vai resolver. Procedimento estético, a mesma coisa. Eu vou ficar fazendo um, vou ficar fazendo outro. Faço preenchimento, faço botox, faço não sei o quê. E a minha infelicidade vai continuar. Então, esse assunto é muito profundo, Lu. Né, rende pra caramba. Sim. Mas é a experiência que a gente vive. E você deve viver isso, né, Carol? Sim. Então, por isso desse olhar pra dentro. Eu preciso descobrir ou redescobrir essa pessoa que eu sou, que você é. E quando, né, você começou falando ali de Deus, Deus está dentro, né, da gente. Sim, Deus dentro. Deus está dentro da gente. E aí eu preciso realçar essa beleza, esse Deus que brilha. Deus. Sim, sim. A nossa beleza, ela se dá pela nossa aparência e pela nossa essência. Eu acredito que as duas em conjunto. Cuidar da imagem também é importante. Então, eu vejo dois extremos. A mulher que fala, não, a beleza vem de dentro, é a minha personalidade e eu vou ignorar tudo que existe comprovado sobre imagem e eu não preciso me cuidar. Então, ela se deixa eu acho que de lado no sentido da eu imagem. acho que isso daí é autossabotagem. Historinha que a pessoa sim. conta pra ela, entendeu? Gostei dessa definição. Não é? Autossabotagem. Porque daí sabe o que acontece, Carol? Ela fica olhando, nossa, como a Carol é bonita, hein? Às vezes é isso que Como acontece. a Carol é estilosa. Isso não é pra mim. É óbvio que é. É pra todo mundo. É pra todo mundo. Então tem esse extremo da mulher que acredita que a beleza é a beleza de dentro e pronto, acabou. Mas hoje a gente precisa entender que a partir do momento que eu chego num lugar, as pessoas vão olhar pra mim, elas não vão conhecer a minha essência, mas elas vão ver a minha aparência. E a partir disso vão conhecer a tua essência. E a partir disso, na verdade, elas vão até criar um julgamento, né? Elas Total. vão. Então, ignorar totalmente a aparência é ignorar esse fato de que as pessoas olham pra gente, elas já criam uma ideia sobre a gente, Sim. né? Se essa mulher se cuida, se essa mulher se ama. Então, passar uma maquiagem, cuidar do cabelo, usar uma roupa que você gosta, é também um sinal de que você se ama, de que você se valoriza, de que você tem tempo pra você. Eu escuto muitas mulheres falarem assim, quando eu faço a sessão de beleza, elas falam, ai, muita coisa, eu não tenho tempo. Leva 5 minutos pra você fazer uma maquiagem. De novo, a historinha. A historinha, autossabotagem. Né? E tem outro extremo da mulher que, no fundo, ela não sabe quem ela é. Então, ela precisa de acessórios, ela precisa de uma roupa top, de uma maquiagem top, mas ela não se sente feliz com ela mesma, porque ela não sabe quem ela é. Uma mulher linda que tá lá montada, maravilhosa, mas que quando você pergunta, quem é você? Ela não sabe Ela se dizer perde. ou ela começa a se criticar. Então, esse equilíbrio, né? Então, eu reconheço a minha essência, eu sei quem eu sou. Se eu precisar vir aqui sem maquiagem, com uma roupa mais simples, tá tudo bem. Tá tudo bem. Sem desespero. É isso. Eu posso aparecer sem maquiagem na frente dos outros, eu posso aparecer... Não para todo mundo, talvez, né, Lu? Não, mas é a consciência, Assim, a consciência muda o jogo, Carol. Natural. Né? Consciência. A consciência, eu falo que muda o jogo, daí muda o resultado pessoal e profissional. Porque eu vivo isso, né? As minhas clientes, teve um dia que eu encontrei uma cliente em algum lugar. E ela estava sem maquiagem. E ela falou assim, eu sei. Já chegou né? Se justificando. Tipo, eu não me importo. A partir do momento que, né, eu ensinei, eu mostrei o caminho, é da pessoa, assim como você. A pessoa faz o que quer com a informação. E ela chegou se justificando e ela falou assim, é que hoje realmente eu estava com preguiça. E tá tudo bem. E ela falou isso, mas eu tenho consciência, viu? E é sobre isso. Sim. A gente não pode virar escravo. E essa é uma questão, né, Carol, que eu acho que é de muita responsabilidade minha, que trabalho com este tema, de imagem e seu, né? De deixar claro para essa mulher que ela não... Jamais, em algum momento, ela precisa ser escrava de qualquer coisa. Perfeito. Nem de produto, nem da roupa. É de outra coisa que a gente está falando. Sim.
Ela usa tudo isso, a maquiagem, a roupa, como acessórios. Para potencializar a mulher incrível. E não é lindo quando a gente encontra uma pessoa... Eu tô manipulando esse programa, parece, né? Por quê? Carol, porque quando a gente se arruma para encontrar a outra pessoa, não é assim? Eu demonstro para outra pessoa que eu me amo e eu respeito você. Considera ela, com certeza. E se você vai comprar alguma coisa de mim, você vai comprar com segurança, porque eu tô te vendendo algo que eu primeiro uso, que eu me respeito. Então você pode confiar em mim. Sim. Sim, é um sinal de respeito com o outro também. E você, como Mary Kay, se você chega para vender o seu produto, ok, que você tem toda a liberdade de andar sem maquiagem, o que você quiser em quaisquer circunstâncias. Mas quando você vai falar com uma cliente, você é a sua primeira cliente, né? Não é isso? Todo mundo que fala com clientes, na verdade, Lu... Recomendação, esteja maquiada e com o cabelo arrumado, porque isso faz diferença em nos resultados. Me ajude, por favor. Por favor, não vá atender essas clientes de qualquer jeito. A gente precisa ter uma imagem que passe credibilidade, que passe confiança. E tem algumas coisas que fazem toda a diferença. Por exemplo, você passa uma base no rosto, daí deixa o rosto, a pele bem uniforme, né? Se você passa só a base e uma máscara para cílios, às vezes fica tudo a mesma cor e... fica com uma cara de menos saudável. Agora, se você passa um blush, eu falo que o blush é a cara de saúde. Uhum. Você já deixa a aparência mais coradinha. É só um detalhe. Mas, na visão de quem tá encontrando contigo, essa pessoa é mais saudável. Até isso faz diferença, Bilu. Você sabe que tem uma pesquisa que mostra que o cérebro não gosta de rosto feio. A gente não pode ignorar tudo que existe de estudos nessa área. Né? E eu acho essa pesquisa fantástica. Quem fala muito sobre isso é a doutora Rosana Alves, neurocientista, e eu sou fãzaça dela também. E eu aprendi isso com ela numa palestra que ela dava para vendedores. E ela falava assim, olha, o cérebro não gosta de rosto feio. E ela explicava, não somos todos lindos aos olhos de Deus. Não é disso que eu estou falando, ela reforça assim, somos todos lindos e belos, mas para o cérebro, um rosto abatido, ele entende como um rosto doente. E aí ela falava, inclusive assim, olha, se você vai assinar um contrato no dia seguinte e não dormiu bem, não vá. Olha. Porque o sono... Impacta totalmente, né? Tema para um outro programa e tudo mais. Mas, e ela reforçava isso, assim, sabe? Você tem que estar com uma fisionomia saudável, com uma aparência saudável. E daí entra essa leitura da mulher como um todo. Porque a gente está falando de acessórios, de maquiagem, às vezes a roupa, de você utilizar esses acessórios da mulher ou do homem, enfim, não a maquiagem, mas as pessoas utilizarem os acessórios de uma boa vestimenta, do cabelo alinhado, da barba feita para o homem. Utilizar esses acessórios, não porque tá vazio por dentro, mas porque quer realmente mostrar a sua essência, a sua melhor versão e entender todas as necessidades que estão envolvidas na vida daquela pessoa. Eu gosto muito de falar da pirâmide de Maslow, onde a gente tem as necessidades mais básicas e fundamentais, e a autoestima, ela não é uma necessidade básica e fundamental. Ela tá um pouco mais para cima da pirâmide. Ali nas necessidades básicas, o que eu tenho? O sono, que você comentou, e a alimentação. Sabe por que eu gosto de falar disso, Lu? Teve uma vez, eu acordo 5 horas da manhã para treinar. Olha, eu admiro você. Eu treino, mas às 5 horas eu ainda não evoluí. E teve uma época que eu tava me sentindo... Já dei um spoiler do que tava acontecendo, né? Mas enfim, eu tava me sentindo muito esquisita. Por levantar às 5? Então, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu tava me sentindo esquisita. Mandei mensagem para as minhas amigas antes de dormir e falei, meninas, rezem por mim, porque alguma coisa não tá certa. Eu falei, eu não sei o que tá acontecendo. Eu achava que era alguma coisa espiritual, sabe? Assim, não sei, tô esquisita. Tipo, eu não tenho problema, eu tô achando um problema. Não, eu preciso. Mas você tinha a sensação, entendi. Com padre, não sei, pedi uma benção. Eu tava assim, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo, mas tem alguma coisa errada. Mandei essa mensagem antes de dormir e no dia seguinte eu acordei pra treinar às 5 horas da manhã, como de costume. Só que eu tinha ido dormir, Lu, pra mais de meia-noite. Dormiu pouquíssimo. E todos os dias, daí eu percebi, gente, todo dia eu tô indo dormir super tarde e acordando cedo. Pronto. Eu tô com sono. É óbvio. Então,
a gente precisa ter esse olhar para a nossa vida como um todo, assim, eu tô atendendo as minhas necessidades mais básicas e fundamentais, o sono é uma delas. Eu preciso olhar para esse sono. Eu tô me alimentando bem? E daí depois a gente vai evoluindo para as outras necessidades, Exatamente. Inclusive a autoestima. Esse olhar, ele é muito importante. Vou confessar para você que final de 2023, eu terminei o meu ano com a minha autoestima bem abalada. E as pessoas acham um exagero isso, né? Porque o quê? Sou mulher, sou ser humano, né? Uhum. E eu me dei conta de uma coisa, Carol. Eu estava com a minha alimentação muito ruim. E, consequência disso, eu precisei, em 3 meses, ir 2 vezes para o pronto-socorro para fazer injeção na veia, consequência de uma enxaqueca muito forte. Nossa, em 3 meses. E quando eu me dei conta disso, eu fui ao médico, falei, olha, tem alguma coisa errada, né? Porque eu tive enxaqueca há muito tempo, e eu fiz tratamento, e fazia muito tempo que eu não tinha estas crises. Em 3 meses, 2 vezes pronto-socorro, e aí eu descobri umas outras coisinhas, inclusive colesterol alto. Nossa, Lu. Consequência do básico, da alimentação errada. Eu comecei com uma correria muito grande, meados de setembro, outubro, e foi até o final do ano. E aí eu diminuí os meus treinos na academia e a minha alimentação ficou muito desorganizada. Não comendo exageradamente, mas de forma desorganizada e alimentação ruim mesmo. É qualquer coisa e tal. E a minha saúde detonou e, consequência, daí desandei. Então, básico, né? O básico. O básico bem feito faz diferença. A alimentação, comer verdura, legume, fruta. Ai, minha geladeira é a coisa mais linda agora. Oh, coisa boa! Sempre deveria estar, né? Mas dei uma escapulida e aí eu voltei pro eixo. Sim. E aí, de novo, o autoconhecimento que você falou. O autoconhecimento, essa consciência, aquilo que a gente traz de influência para a nossa vida também, porque quando a gente fala de alimentação, por exemplo, a maioria das pessoas vai mais para a linha da alimentação não saudável mesmo, do fast food, do carboidrato. Depois que o Miguel passou pelo período de UTI NEL, o meu pai começou a se interessar muito pela saúde. Então, ele começou a entender, até começou a tomar chimarrão, colocar as ervas no dia a dia dele, chá que faz bem para isso, chá que faz bem para aquilo, cortou açúcar, começou a comer legumes. O seu pai? Meu pai. Que legal. Eu até uma época perguntei para ele, pai, por que aconteceu tudo isso? Ele emagreceu bastante, tudo. Ele falou, eu passei no hospital, no corredor do hospital, e eu não queria essa realidade. Teve um choque de realidade, olha só. Sim, eu decidi cuidar mais da minha saúde. Mas daí uma das coisas que a gente conversa hoje em dia é esse desafio de, por exemplo, vamos reunir a galera. Daí já vem um com o bolo confeitado, outro com a coxinha frita. Não, e as reuniões de network, então, nem fale, né, Carol? Sim. A gente que participa de um monte de reuniões de network, viaja, é um desafio e tanto. Sim. Mas a consciência, de novo. Não ficar também neura, né? Porque, não é uma coxinha que vai fazer a diferença. Não, é de novo consciência, né? Eu acho que é isso, assim, de você... É uma pessoa muito chata, né? Que chega num lugar e fala que, não posso comer, é muito chato. Ao mesmo tempo, uma vez eu estava conversando com uma médica que trabalha com emagrecimento e ela falou que a gente tem que se sentir livre para fazer as nossas escolhas, né? Então, uma coisa, inclusive, que ela aprendeu a falar, em vez de não posso, porque eu não posso, tipo, eu tô de dieta, não posso, ele acaba dando muito espaço para a pessoa, tipo, que chato, né, é só um bolo, é só... Então, ela começou a falar, agora eu não quero. Daí ela começou, sempre tem uma saída. Sim. E sabe que isso muda, inclusive, a forma como a gente entende as coisas, né? Uma coisa é você não poder fazer algo. Outra coisa é você entender que a escolha é tua. Eu não quero. Eu não quero, agora eu não quero. Olha só. É a minha escolha. Então, a gente passa a ter esse olhar. E para tudo, né? Autocuidado também é a gente olhar para isso, né, Lu? Não só para o batom que a gente passa, para maquiagem, mas para essas coisas mais essenciais também, né? Para essas escolhas mais essenciais, como alimentação, enfim. É a gente ter esse olhar mais integral, acho, né, Lu? Carol, o que uma pessoa deve fazer quando ela se dá conta... Em que momento que ela se dá conta que a autoestima está abalada? Porque às vezes a pessoa vai numa correria que ela nem se dá conta, né? Excelente pergunta. Eu tenho um diagnóstico para autoestima. Uau! É perguntar para a pessoa assim, e eu passei um período trabalhando com algumas entrevistas e eu fazia isso constantemente. Então eu pergunto assim para a pessoa, Lu, quem é você? E para mim esse
essa resposta que ela traz é o maior sinal se ela tem autoestima fortalecida ou não. Parece que eu tô fugindo do tema, porque eu tô perguntando quem ela é, e autoestima às vezes as pessoas associam a alegria, beleza, roupa, ela se cuidar no dia a dia, ela passar um batom. Mas em essência, eu acredito que a autoestima ela tá ligada à identidade. Então é algo muito mais profundo. Aquilo que a gente estava falando sobre a beleza, que vem de fora para dentro, porque hoje eu estava desanimada de manhã. Na hora que eu passei esse batom vermelho, eu já fiquei mais feliz. É fato que o externo também interfere no interno. A gente se sente mais bonita, total. A gente se sente melhor. Tem a psicologia da moda, a psicologia da autoimagem, né? Que é um dos meus temas preferidos, assim. Mas a autoestima, no final das contas, é sobre quem a gente acredita ser, é sobre a nossa identidade. E por isso, inclusive, aquilo que a gente estava conversando sobre o relacionamento com Deus tem tanta importância, porque a gente passa a ter um olhar de mais amor para com a gente mesma. Entende que uma mulher que tem uma autoestima boa, ela vai chegar num lugar e ela pode estar desarrumada, mas ela sabe quem ela é. Ela vai contagiar. Ela não vai se encolher, ela não vai se apequenar naquele lugar. Ela sabe quem ela é. Então, ela vai ser ela em essência, mesmo que ela esteja desarrumada, digamos assim. E claro que quando essa mulher tem a oportunidade de estar na melhor versão, ela vai se arrumar, ela vai chegar maravilhosa num lugar também. Mas o diagnóstico para, na minha opinião, entender se você tem uma autoestima fortalecida, é você conseguir responder essa resposta falando das suas qualidades. Porque tem muita gente, Lu, que quando eu perguntava, quem é você? A pessoa, eu sou muito atrapalhada. Nossa, eu sou terrível. Nossa, os defeitos sempre em primeiro lugar. A lista de defeitos. Ou tem gente que às vezes não sabe dizer, eu não sei. Qual que é o teu ponto forte? Não sei. Não sei quem Nunca parei para pensar. Nunca parei para pensar. E é importante a gente saber quem a gente é. O que a Lu tem de diferente? Essa pergunta mudou o jogo da minha vida. Sério? Quando eu já tinha feito, eu já era jornalista, enfim. Mas aí quando eu fui me especializar em imagem, fazer meus cursos de moda, consultoria de imagem, teve essa pergunta em algum momento do curso, assim, o que você faria de aquela velha pergunta, né? O que você faria de olhos fechados, de graça, uma vida inteira? Nossa, pergunta importante. Seu ponto forte. Sim. Assim, eu não precisei pensar para responder. Para mim é público. Eu faria uma vida inteira isso, falar com o público, estar com o público, me relacionar com o público. E aí eu fui me dar conta, Carol, que isso, para 99% das pessoas, é uma dificuldade. Então é óbvio que para mim é o meu ponto forte. Sim. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí o que para mim era algo já normal de fazer palestra, aí eu tomei posse. Uau! Fez todo sentido para mim. E aí... e eu falo isso muito para as pessoas, quando você entende isso e você declara isso, não é que você está se achando, né? Isso é posicionamento. Perfeito. Isso é posicionamento. Perfeito. Eu amo o que eu faço e aí a partir disso eu fui entender o meu propósito, minha missão de vida e tudo teve muito mais sentido. Eu já fazia tudo, mas agora com muito mais clareza. Não é assim para você? Sim. Atuando com a área da beleza, é assim, tem sentido, tem propósito. Fui gerando essa clareza, eu estava comentando antes que a gente para pensar assim, que impacto que tem aquilo que eu estou fazendo na vida das pessoas. Passa a enxergar também as nossas qualidades, porque cada um é único, tem coisas que você faz com facilidade. Então, é esse processo da gente conseguir olhar para a gente mesmo, para os nossos pontos fortes e também visualizar o impacto. Sabe que quando eu disse não para empreender com a Mary Kay, eu estava talvez preocupada com o status que aquilo teria, porque parece ser menos valoroso você trabalhar como consultora de beleza de uma forma geral. Era essa a ideia que eu tinha um pouco de preconceito. Trabalhar como consultora de beleza da Mary Kay, revendendo um produto, do que trabalhar como psicóloga. Muito mais status, óbvio. Num primeiro momento, quando a gente entendia. A preocupação talvez fosse com status. E eu digo que nessa minha jornada empreendendo, eu parei de me preocupar tanto com status, comecei a me preocupar mais com extrato. Porque adorei essa. A ver que eu fazia mais dinheiro sendo consultora de beleza. E foi isso que, inclusive, por um momento me fez, espera, eu não vou voltar a ser psicóloga, eu não vou voltar para a área de psicologia, porque eu tô tendo resultado aqui. E tá feliz? Sim.
trabalhando com leveza, com alegria, me divertindo, que eu acredito que a gente pode se divertir trabalhando. Deve. Me divertindo enquanto eu trabalho e tendo resultado, porque a gente precisa de dinheiro para fazer as coisas acontecerem na nossa vida também, né? Senão a autoestima vai para debaixo do sapato. Sim, porque... É um conjunto, né? O dinheiro é importante para a gente realizar, ter conforto, enfim, né? Ter momentos importantes com as pessoas que a gente ama, né? Experiências significativas. Acho que o dinheiro, o maior valor que o dinheiro tem para mim é a gente ter experiências com as pessoas que a gente ama, né? E depois de um tempo, além do extrato, que passou a ser mais importante do que aquele status, eu comecei a me importar mais com o impacto. Ah, legal. Que daí entra um pouco isso do propósito. E eu sei que muita gente pensa assim, propósito, não sei qual é o meu propósito. E daí imagina que um dia vai descer uma luz assim e vai, esse é o teu propósito, né? Mas acredito que não. Acredito que o propósito, ele acontece na nossa vida quando a gente se submete ao propósito. Quando, às vezes, Deus mostra um caminho pra gente, a gente é obediente, a gente vai lá e dá o nosso melhor e faz o melhor que a gente pode. E aonde a gente está, né, Carol? Porque eu posso ser dona de casa, eu posso ter feito uma escolha de cuidar dos meus filhos. E eu estou lá, sendo mãe, sendo esposa, sendo mulher, e eu vou fazer aquilo da melhor forma possível. O meu propósito pode estar ali. Sim. Sim. Né? Nessa escolha que eu fiz. E cada mulher tem uma história, cada mulher tem uma jornada, a gente precisa respeitar a escolha, a jornada de cada uma. Para mim não fazia sentido ser dona de casa. Mas para alguma mulher que faça, ok. Que essa mulher que é dona de casa, ou que quer empreender, ou que quer trabalhar num órgão público, independentemente de qual é o caminho que ela vê que encaixa para ela, que ela não permita que o medo ou que a falta de autoconfiança impeça ela de ser quem ela deseja ser. Porque tem aquela coisa assim, né, que a gente sente, eu preciso ficar em casa nesse momento, ok, eu me realizo aqui, ok. Ah, não, eu não tô realizada aqui, mas eu tenho medo, sabe? Eu vejo que tem muita gente que, eu queria empreender, mas não é pra mim. Não, vai e faz. Vai lá e coloca o pé que Deus coloca o chão. Carol, volta um pouquinho, por favor, na questão da autoestima, né? Então, você faz a pergunta, mas para pessoa que está em casa, seja homem, seja mulher, essa faz essa pergunta, quem sou eu em frente do espelho? É um caminho para ela sozinha em casa começar a trilhar essa descoberta, se ela está com a autoestima elevada, boa, fortalecida ou não? Tem vários níveis, né? A gente precisa saber reconhecer quando a gente precisa de ajuda também. Então, tem mulheres que estão numa situação, homens estão numa situação em que precisa de ajuda. E sabe que a tendência das pessoas é que quando elas estão num momento de dificuldade, elas se isolem, né? Então, elas queiram resolver as coisas sozinhas. E esse não é o melhor caminho. Tem um livro, Em Busca da Felicidade... O Jeito Harvard de Ser Feliz. Em Busca da Felicidade é o filme. É o filme. Tem um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é de um professor de Harvard. E ele conta que ele fez um treinamento para ser bombeiro. E eles fazem uma simulação, enfim, onde são instruídos a salvar um boneco, um corpo que está no meio de um incêndio, de uma casa que está incendiada. E eles entram em duplas. Então, ele conta essa história de que ele entrou em dupla, só que no meio do exercício, a sirene toca, e aquela sirene significa que o oxigênio vai acabar, então eles se desesperam. A maioria, inclusive ele naquela situação, se afasta da dupla, se afasta da parede, que é uma recomendação, não se afastem da parede, se afasta da parede, e ele fica ali perdido, enfim. Era um trote, os veteranos tiram as pessoas que estavam participando daquele exercício de dentro da casa, um trote, porque a sirene toca realmente de propósito antes da hora. E ele faz toda uma reflexão em cima disso, sobre quando a gente se vê num momento de desafio, de dificuldade, de desespero. Que a tendência é se afastar e querer resolver as coisas sozinho, né? Então, a gente precisa ter essa sabedoria de pedir ajuda, né? Eu fico impressionada com a quantidade de pessoas hoje que precisam de um medicamento porque se sentem depressivas ou se sentem ansiosas. A gente vive num momento onde a depressão e a ansiedade parece que faz parte, assim, da maioria da vida das pessoas. Então, é importante saber reconhecer.
talvez essa pergunta, quem sou eu, nem faça muito sentido para algumas pessoas. Porque elas realmente precisam primeiro olhar para si, pedir ajuda e se estabelecer emocionalmente, né? Agora, para uma pessoa que tá bem, que tá saudável, digamos assim, né? Que tá com as emoções um pouco mais equilibradas. E ela se pergunta, quem sou eu? E ela não sabe muito bem. Então, é uma jornada de autoconhecimento. A gente conseguir ter esse olhar. Primeiro, separar tempo e espaço para si. Porque a mulher tá lá, por exemplo, no dia a dia, cuidando de tudo, cuidando da profissão, que hoje em dia a maioria das mulheres trabalha fora, cuidando da casa, que daí quando a mulher começou a trabalhar fora, todo aquele trabalho sobrou para ela, e às vezes a mulher fala assim, né, meu marido não me ajuda, o marido não devia ajudar, deveria se sentir responsável pela organização de tudo, né, deveria inclusive gerenciar a casa junto com a mulher, talvez, né, eu sei que a gente, mulher, tem um olhar diferenciado, mas eu me irrito às vezes porque eu moro numa casa com 2 meninos e um homem, né? E 10 vezes eu sinto que eles ficam esperando de mim que eu fale o que tem que ser feito. Gente, olha o que tem que ser feito. Vai. Perceba, né? E tudo isso, enfim. Então, essa mulher, às vezes, cuida da casa, cuida da profissão, cuida dos filhos, do marido, da família, da mãe, do pai, que a gente vive numa geração que a gente cuida dos nossos pais também. Então, separar tempo e espaço para si. Que a gente não vai conseguir dizer quem a gente é se a gente não se relaciona com a gente mesmo. Só então, vou amar aquilo que eu conheço. Precisa se conhecer. E eu, na pandemia, Carol, estamos aqui chegando ao finalzinho, mas deixa eu contar essa para a gente fechar, para você fechar sobre essa questão da autoestima, por favor. Do quão é importante esse tempo para a gente. Na pandemia, eu fiz uma série de lives e eu me lembro que eu conversei em um momento com a doutora Cláudia, esqueci o sobrenome dela, é uma psiquiatra. E naquele momento ela falava assim, olha, a arma que nós temos hoje, estamos numa guerra. E a nossa arma é o autocuidado. Porque se eu não fizer o autocuidado, eu vou destruir a minha autoestima e isso vai me levar mais perto da morte ainda. Porque naquele momento a gente estava tentando só fugir da morte. Perfeito. Né? Então o autocuidado, até no momento de guerra, ele é muito importante. Porque é o amor próprio, lembra do avião, né? As máscaras que caem. Então, eu preciso tirar um tempo para mim. Porque em algum momento isso vai pipocar, né? Se eu não fizer isso. Sim. A gente tem uma pirâmide, né, da identidade. Na base está esse ser, que é quem sou eu, que está relacionada com autoestima. Então, ali, na minha identidade, se constrói a minha autoestima. Depois do ser, tem o fazer, que é a autoconfiança. Então, eu recebo um convite para um projeto novo e eu falo não logo de cara porque eu acho que eu não tenho habilidade para isso. Isso é a crença que eu tenho sobre a minha própria capacidade. Então, pessoas geralmente que dizem muito não para novos projetos é porque um pouco da personalidade, né? Tem pessoas que são mais conservadoras, tem todo um estudo de personalidade, isso está vinculado também com o autoconhecimento. Ao perfil comportamental e tudo mais. Pessoas que são mais estáveis, enfim. Mas tem também relação com essa autoconfiança, né? O fazer. E no topo da pirâmide tem o ter, né? Então, que é o merecimento. E daí também existem alguns sinais de que a pessoa tem um alto nível de merecimento ou um baixo nível de merecimento, né? Importante olhar para tudo isso e sempre se voltar para a base, que é o ser. Você falou sobre essa questão do autocuidado. E eu pensei muito sobre os momentos de lazer. Tem mulher que, aparentemente, ela tem uma autoestima boa, mas ela é uma fazedora. Ela tá ali ainda muito focada no fazer. E daí, quando você pergunta para essa mulher assim, o que você gosta de fazer nas horas vagas? E ela fala, que horas vagas? Que horas vagas? Que horas vagas? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Que, em essência, o mais importante é quem a gente é, assim. Então, não só também se prender nesse fazer, que eu nem tenho horas vagas. Que eu nem nas horas vagas, lazer. Daí pro lazer ela vai rodar as redes sociais, que aí vai se comparar, e daí já não tá bem, e aí vem tudo aquilo que a gente já falou, né? Trava de novo. Pra gente fechar, Carol, que delícia, né? Ficaríamos aqui. Passou rápido. O seu recado, né? Para essas mulheres, para esses homens também que estão nos assistindo, nos ouvindo, o que você, né? Para fechar aí um caminho prático para recuperar essa autoestima, ou para perceber essa autoestima e recuperar essa autoestima. Se você colocar hoje no GPS o lugar que você quer chegar, ele não vai conseguir calcular a rota se você não ativar a localização onde você está. Então, o primeiro passo para qualquer
transformação, para qualquer elevar a autoestima, é entender onde a gente tá. Eu tô num momento que eu preciso de ajuda? Ou eu tô num momento que eu só preciso de um pouco mais de tempo para mim? Eu tô num momento em que a minha autoestima já é fortalecida, mas talvez eu preciso olhar um pouco mais para esses pontos fortes e entender um pouco mais o meu propósito. Então, entender onde a gente tá. E a partir desse momento, sim, criar um plano de ação. Separar tempo e espaço para você. Use seu skincare, use a sua maquiagem, se vista de uma forma que você se sente bem. Para de comparar o palco dos outros com os teus bastidores, que você falou das redes sociais. Isso é muito importante. A gente olha para as redes sociais e acha que aquela é a realidade da vida das pessoas, né? Então, tenha esse olhar para você de respeito, de amor. Às vezes, algumas consultoras da minha equipe cometem algum erro e eu vejo que a resposta automática delas é falar assim, nossa, como eu sou burra, nossa, que idiota até, né? E eu, às vezes, pergunto assim para ela, se você estivesse falando com a tua melhor amiga ou com a tua filha, para quem é mãe, ela tivesse errado, você ia falar isso para ela? E a maioria das vezes a resposta é não. Então, se por aqui se maltratar, né? Como se você estivesse tratando alguém que você ama, a Legal. tua filha, a tua melhor amiga, né? Se trate com amor, se trate com respeito, diante do acerto e diante do erro. Diante de todas as situações, esse olhar de amor, de respeito para consigo mesmo. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, seja para bater papo, né? Seja para seguir essa conversa aqui, ou seja para entender mesmo, até fazer parte da sua equipe, né, Carol? Porque é um processo delicioso de transformação. Eu não faço parte, mas eu acompanho e vejo que você faz isso de uma forma tão incrível, tão extraordinária mesmo. Obrigada. Eu tenho uma equipe de consultoras hoje e estamos expandindo. Eu fomento bastante o empreendedorismo feminino. Para aquela mulher que já trabalha fora e que é uma renda extra, ou para aquela mulher que deseja empreender e trabalhar exclusivamente com isso. As minhas redes sociais são... O meu perfil é Carol Ibanez. Ibanez é Ibanez. E lá, vocês podem entrar em contato comigo, tem um pouco da minha rotina. Eu falo bastante sobre empreendedorismo, sobre essa força que a mulher tem. E vai ser um prazer receber vocês por lá, receber um direct, enfim, a gente trocar ideias sobre essa autoestima. Obrigada, viu? Obrigada a você. Saio daqui melhor, né? Sempre, né, Carol? Uma conversa dessa, vamos até fazer um tintim com a nossa aguinha aqui, ó. Tintim, eu vou ficando por aqui, volto na semana que vem com mais um Vida em Sintonia. Fiquem com Deus.